Fala galera, tudo bem com vocês? Videozinho pra vocês de um upgrade. Aquele famoso tava bom, vamos mexer, será que vai ficar bom? E ficou melhor do que deveria ser, né? Eu já tinha feito um vídeo, gravado ontem o vídeo, mas eu fiquei pensando melhor e eu resolvi refazer ele porque eu acho que o vídeo dava pra ficar melhor nesse caso aqui, tá? Esse aqui é aquele vídeo em que inclusive o Adrenaline fez um vídeo na sexta-feira, hoje é domingo, dia 7 de julho, quinta ou sexta-feira, sobre tem um M4, vale a pena para ir para 5, para o M5 ou vale a pena fazer um upgrade de processador? Esse daqui, galera, é aquele vídeo de recompensa para mim, para o Mauro, por um motivo. Esse aqui é o cliente Gustavo, já tem vídeo dele no canal, inclusive da máquina que ele tinha feito upgrade ano passado, que tinha colocado uma RTX 4060 em um NVMe. Esse é um cliente que eu não lembro se eu contei história, mas resumindo, ele me procurou lá por 2016, 2017, que ele tinha um FX 8350 e ele tentou passar a pasta térmica, mas ele colocou errado, não tem nenhum problema. Ele é usuário, ele não é profissional da área de informática, né? E ele simplesmente melou tudo, né? Ele passou a pasta térmica em tudo. E o 8350, até a série 8350, era, não que não seja os Ryzen, né? A M4, mas eles eram mais ou menos assim. Eles são assim, né? Até os Ryzen são, né? O pino tá no processador, não tá na placa-mãe. E o ruim é que ele pôs a pasta térmica, colocou no soquete e daí encheu dentro do soquete tudo, né? Porque eu me lembro que tinha passado por uma pessoa que disse que não dava mais certo. E eu falei, eu vou tentar. Né? Aquilo realmente é uma tentativa. E deu certo. Eu consegui resolver o problema dele. Eu tô mexendo aqui porque eu tô com o tripé na mão, porque eu já vou mostrar pra vocês o motivo. Então eu resolvi funcionar, fiz o computador dele tudo bonitinho, lavei, limpei tudo. Isso deu fôlego para ele poder juntar uma grana para poder comprar uma máquina nova. Como a máquina dele já era antiguinha, e nessa época os FX eles comiam poeira dos Intel, e é verdade, né? Para mim a série FX foi para fazer caixa, para ganhar bastante dinheiro para poder chegar nos Ryzen. Então, o que o Gustavo tinha era um 8350, eu não lembro como é que era toda a máquina dele. Ele tinha um gabinete, um PCIe, que é esse que eu vou mostrar para vocês, essa fonte CX750. A placa-mãe eu não lembro qual que era, um processador 8350 e provavelmente 8 GB de memória DR3. Eu não lembro, né, que isso aí já faz muitos anos, né? E ele me procurou dizendo que estava depois de um ano ou 2 anos, não lembro, procurando que ele precisava fazer um upgrade porque aquele computador já não estava suprindo a necessidade dele, né? Então ele comprou isso aqui comigo. Então ele comprou esse computador com essa placa-mãe Asus, é uma H170M. Aqui é um Core 5 7400 e 8 GB de memória DDR4. A fonte ele já tinha essa CX750. Vocês percebam que essa é a mesma fonte, tirando que a outra é M de modular, mas é a mesma fonte do outro computador, do outro cliente que deu problema também. Mesma fonte. Isso aqui tem o mesmo defeito daquela fonte. Então, para mim, é um defeito de engenharia que pode acontecer em qualquer lugar, né? Na época, ele comprou com... Ele tinha o HD normal dele, depois a gente fez um SSD normal. Esse computador tinha um SSD normal, onde, o ano passado, nós pusemos esse SSD NVMe na máquina, pegamos o SSD que estava aqui e pusemos no notebook dele. E ele acabou comprando, né, junto comigo. Ele fez a limpeza do computador, que já fazia desde aquela época que ele não formatava nada. Desde que eu montei o computador estava daquele jeito. O NVMe, mais memória, foi colocado mais um pente de 8 GB para ficar com 16. E uma RTX 4060. Há um mês e meio atrás, mais ou menos, ele me procurou que ele precisava fazer uma manutenção. Então você imagina, o Gustavo é uma pessoa, é um cliente que ele trabalha bastante, usa muita máquina, né? Então aqui a máquina realmente é de puro uso, ele usa bastante. Qual que é o uso que ele fazia deste computador aqui? Jogava, streamava e usava duas telas, uma para ver algum conteúdo e outra para jogar. Dava conta, galera? Até que dava. Pensa nisso, o processador até que dava conta.
um processador de 4 núcleos de 2017. O que será que aconteceria então se ele fizesse um upgrade para algo mais moderno? Não tão novo, mas mais moderno. A resposta é. Fica muito bom. Ele não fez os testes, a máquina está aqui ainda comigo, vai ser entregue amanhã para ele, né? Mas a primeira vista era, a gente ia usar o mesmo gabinete, ia desmontar, ia lavar. Fonte nova, placa-mãe, processador, memórias, né? Porque ele tinha aqui ele tinha 3 memórias, só que 2 são 2666 MHz e uma era 3200. Então 3 pentes de memória e a RTX 4060 que ele já tinha. A placa-mãe dele, essa aqui, está com problema e a fonte está com problema também. Eu não desmontei ainda, eu não vi se tem conserto, por exemplo, a fonte, né? Mas os dois componentes estão com defeito. Então, se a fonte não tivesse com defeito, ele ia utilizar a mesma fonte, mas a fonte dele está com problema. Então, ia ser feito o upgrade no computador, né? Tirar as peças dele, colocar as peças novas e usar algumas coisas que ele já tinha, como a 4060 e um pente de 8 GB. E o gabinete. Muito papo, muito vai. Eu fui na casa dele, expliquei para ele se ele fosse pro Intel, se ele fosse pro M5. Basicamente o que o Diego explicou lá naquele vídeo. Assista lá no site, no canal da Adrenaline. Tudo aquilo que o Diego explicou, eu expliquei para ele. O M4, o M5, se fosse pro Intel, qual que seria a diferença, se o preço ia ser muito grande, qual que era o tempo de upgrade dele, geralmente são 6, 7 anos. E a resposta foi, depois que nós já tínhamos comprado as peças, né, que eu já vou mostrar para vocês qual era, ele perguntou para mim, Mauro, o que eu precisar para este computador antigo que eu tenho, se eu quisesse mesmo ele com problema, porque assim, esta máquina ela tá com problema, que às vezes dá uma loucura, não. Não todo dia, não é todo momento, não é qualquer hora que dá. São momentos, né, que ele diz que fica psicodélica a máquina. Tá na balada o computador. Eu falei, cara, se você for utilizar essas mesmas peças, é você comprar um outro gabinete, uma outra fonte, toca o barco, porque a placa-mãe tá ruim, mas não tá ruim, mas não tá bom. Tá ruim, mas não tá bom, né? Ela funciona normal, assim, dá pra usar. Aí eu peguei e falei, mas e por que você então não compra um gabinete pro teu computador novo, que você vai fazer o upgrade, e uma outra fonte para você poder pôr nesse computador? E aí que veio a resposta, galera. Agora, saímos daquele computador e montamos esta máquina inteira nova aqui. Então, este computador aqui, galera, é um Ryzen 5 5600, né? Essa é a maravilha, os Ryzen, né? Uma placa-mãe Asus B650M Plus, uma fonte nova da MSI 750 watts ATX 3.0 já com cabo PCI 5.0, um cooler da Thermaltake, um UX200AC que eu acho muito bonito, refrigera muito a máquina. Eu tenho um semelhante a esse aqui, baixou mais de 25 graus a 30 graus meu processador, impressionante. E um gabinete novo da GameMax. Então, qual seria, se ele fosse para o Intel, se ele fosse para o M5, todos os custos que ele teria, quais eram os benefícios, quais não eram os benefícios. Eu acho que a gente não vai ter memórias DDR6, a gente não vai ter as memórias DDR6 no futuro. Talvez a gente já venha XBR, se eu não me engano. A Adrenaline mostrou esses tempos aí, as memórias que vai vir agora, que você parafusa na placa-mãe, né? Ela já faz dual chain sozinho, é deitadinha, mais fluxo de ar. As placas-mães modernas vão vir agora com os encaixes da alimentação e SATA, tudo na parte de trás, ou seja, o mundo quer os computadores clean na frente, né? Então, que assim seja, né? Então, eu expliquei tudo isso para o Gustavo. Dei valores de placas-mães, de processadores, de memórias, do M4, do M5. Disse para ele as diferenças que ia ter de performance, que ia ter de ganho. Se ele comprasse o Intel hoje... Então, aquele vídeo muito completo que o Diego fez, com preços que eu não sei fazer, né? Eu não sei editar vídeos, eu só sei fazer o vídeo. E
tudo que ele falou eu expliquei para o Gustavo. Né? Eu expliquei os preços, se ele comprasse o Intel hoje, a placa-mãe boa, podia comprar um processador Intel 12ª geração e depois partir para o 14ª. Mas eu não sei se ia dar para usar um 15ª, porque a Intel surpreendeu o mundo ao usar o mesmo socket por 3 gerações, geralmente são 2 gerações. Né? Então, o resultado foi esse, galera. O AMD Ryzen, o resumo da ópera é: a primeira geração veio um produto muito melhor que o FX. A segunda geração foi só uma evoluçãozinha de nada, não mudou absolutamente nada. A terceira geração dos Ryzen, que foi lá o 3600X, 3600, o Ryzen 5 e os Ryzen 7. Eu tive um Ryzen 5 3700X, era fenomenal o processador e o custo dele é baixíssimo. Pessoas que compraram placas-mães lá há 5 ou 6 anos estão fazendo upgrade de BIOS utilizando processadores recentes. Então a resposta foi essa: um AM4, um 5600, é um processador bom. Ele é 200 MHz abaixo ou 150 MHz abaixo do 5600X. Então, se o preço for muito pequeno, pega um 5600X. Se o preço for grande, 300, 400 reais, pega o 5600 normal. O 12400F, galera, ele é cerca de 5 a 6% melhor do que esse processador. E custam basicamente a mesma coisa. Então, não compensa, assim, compensava, mas depois você não sabia se ia ter processador, o preço do processador Intel é mais caro, enfim. Então a resposta foi o M4. Eu não sou patrocinado por ninguém, eu não ganho nada, ninguém me dá dinheiro, nenhum fornecedor chega para mim e fala: Mauro, faça vídeo para mim dos AMD. Não, não é isso. Eu vendo aquilo que o meu cliente precisa. O meu caso, o meu problema, o meu ganha-pão, o meu tudo, é o que o meu cliente tem, o bolso que o meu cliente tem. Por exemplo, de ter montado o AMD, ter conseguido comprar esse AMD, a gente conseguiu por mais memórias. Então 32 GB de memória, ele só tinha 16, ele tem 32 GB hoje, e um cooler. Então, e outra coisa, ele fez um upgrade de SSD também. Ele tinha um NVMe de 256, PCI Express 3.0, hoje ele tem um Crucial de 500 GB PCI Express 4.0, que é muito mais rápido. A performance ficou superior. Então, do dinheiro que sobrou do conjunto placa-mãe e processador do Intel, a gente conseguiu pôr 2 memórias a mais e pagar mais meia da outra, com o conjunto processador e memória, placa-mãe e processador. Aí ele já amostradinho, né? Ele ficou amostrado e foi lá e comprou um gabinete novo também. Então ele fechou, galera. Ele fez um upgrade de um Core 5 de 7ª geração para um Ryzen 5 5600, que é um processador muito mais top de linha. Colocou uma fonte 80 Plus Gold, que isso não interessa, mas o seu 80 Plus não vale para nada. Mas é uma fonte de altíssima qualidade. ATX 3.0, se o ano que vem ele quiser trocar de placa de vídeo, ou daqui 2, 3 meses ele quiser trocar de placa de vídeo, daqui 2, 3 anos trocar de placa de vídeo, vai continuar sendo a pinagem? Provavelmente vai. A fonte dele já tem esse suporte. Uma fonte de 750 watts vai suprir uma RTX 5080, uma 5090, enfim, uma 6080, isso que vier para o futuro. E ele aqui ainda tem a posição de colocar um Ryzen 7 5000, um 5800 3DX, um Ryzen 9. Então ele não parou no tempo, porque ele vai ter. E a AMD, galera, costuma estender os seus processadores para frente. Então você vai ter para frente, processadores para pôr nessa máquina. Você tem aqui você tem Ryzen 7 5700, os 3DX, né, que são com cache 3D. Você vai ter Ryzen 9. Você aqui pode pôr um water cooler, você pode pôr mais memória. As memórias DDR4 elas são muito, muito baratas, né? Então, cara, esse aqui foi um upgrade legal. Mas o melhor para mim é um cliente, cara, que eu conquistei há quase 8 anos, continua fazendo serviço comigo. Ele gostou do meu serviço e está fazendo serviço junto comigo. Ele já indicou mais um cliente que me indicou outro cliente que me indicou o sobrinho dele. Então, do Gustavo, galera,
A confiança dele é de me pegar o computador dele, entregar na minha mão, trazer para minha casa, pegar e fazer um Pix para mim, na minha conta, e saber que eu vou entregar para ele. Isso é o legal. Que ele tem essa confiança de que eu não vou furtar ele. E daí o outro rapaz, e o outro rapaz, e o sobrinho dele, a mesma coisa. Trouxeram o computador para mim, colocaram dinheiro na minha conta, e estão satisfeitos. Continuo fazendo o serviço para eles normalmente, fazendo manutenção para eles. A única coisa que o Gustavo vai fazer aqui é vamos adicionar mais fãs aqui, né? Porque aqui na frente eu tirei o de baixo e coloquei atrás para ficar com uma refrigeração ok, né? Aqui tem um bom fluxo de ar, aqui tem um fluxo de ar e aqui ele sai. Fora que ele ficou com um gabinete mais moderno também. Se ele quiser pôr um water cooler, ele consegue, né? Pena que eu não tenho muito espaço aqui para mostrar para vocês. Se vocês um dia quiserem fazer um teste comigo, fique à vontade. Manda seus computadores para mim, compre comigo, faça até em 12 vezes, manda um link de pagamento para vocês e o que for melhor para vocês. Aqui eu não sou influenciador, eu não te influencio a comprar o que eu quero que você compre. Aqui eu sou um TI, eu sou um profissional de informática, que você vai dizer a tua necessidade e eu vou resolver o teu problema, vou montar um computador de acordo com o que você precisa. É isso aí, um abraço, galera.